Queridos Pai do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus, começando hoje mais uma lição falando a respeito da vida do apóstolo Paulo. Hoje é a lição número 9, amém? E nós vamos tratar sobre a igreja. Hoje a igreja, né? A igreja é Cristo presente no mundo. O autor da lição, o pastor Exaltino, ele colocou como título dessa lição a igreja, Cristo presente no mundo. O que o autor quer deixar bem claro é que a igreja é a representatividade de Deus na terra, a expressão do poder de Deus na terra. Isso é importante. Amém, queridos? Eu vou começar orando, eu quero dar mais um tempinho só para ver se os irmãos começam a entrar aí na sala, né, de adoração, de ensino. Hoje, especificamente, nossa aula para a glória de Deus, mais um estudo. Saudação a todos vós, irmã Madalena, que já chegou, Pai do Senhor, minha irmã. Um abraço para a irmã, um abraço para o meu irmão e amigo Luiz. Sua recuperação, nós estamos clamando a Deus por isso, em nome de Jesus, para que tudo corra bem. Saúdo também a todos quantos podem estar presentes, minha mãe que já chegou, um abraço, mãe. Nós vamos tratar hoje em Efésios capítulo 3, versículo 10 a 11. Eu quero utilizar esse texto, Efésios capítulo 3, você pode pegar a escritura, Efésios, carta do apóstolo Paulo, Shaul Paulo, escrita à igreja de Éfeso, uma chamada carta majestosa, princesa das cartas, né? Que é carta de Paulo a Éfeso, uma igreja forte, poderosa, com lições tremendas a respeito da igreja, a respeito da unidade, do corpo da igreja. Paulo escreve essa igreja preso em Roma, né? Escreve a essa igreja amada, que Paulo tinha de muito carinho, muita estima. Louvado seja Deus por isso. E nós vamos tratar hoje no capítulo 3, do versículo 10, eu quero ler do versículo 10 em diante. Tá bom, queridos? É o que nós vamos tratar, mas nós vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, que está no céu, nós te bendizemos, queremos prestar culto ao Senhor, queremos reverenciar a tua grandeza, o teu poder, queremos pedir a sua direção, Senhor, pedir a tua bênção para o entendimento da sua palavra, que não passe de nós, Senhor, o teu Espírito, que não se aparte de nós a tua glória, que não se afaste de nós o teu poder, para manter a nossa vida de pé, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos abrir os olhos, para nos conduzir mais profundamente, ó Deus, a sua direção, ao teu conhecimento, a tua presença, a tua grandeza, o teu poder. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado por, Senhor, nos dar a oportunidade de viver as experiências que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, obrigado por ter cuidado da nossa família, por ter nos dado, Senhor, da presença do teu poder, do teu Espírito. Obrigado por ter nos dado, Senhor, nesse dia o sopro de vida. Senhor, agora com a sua palavra, nós precisamos muito, Senhor Deus, da sua direção, precisamos do teu poder, carecemos que o Espírito do Senhor venha nos iluminar, nos dar conhecimento, venha revelar coisas mais profundas para o entendimento, Deus, da nossa alma. No nome de Jesus, tome em tuas mãos cada pessoa, Deus, que esteja nos acompanhando, bem como todas aquelas, ó Deus, que estarão posteriormente também recebendo a sua palavra, Deus, para a glória do teu nome. Eu te louvo, peço a sua direção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Então vamos ler aqui Efésios capítulo 3, versículo 10 em diante. Por favor, você pode abrir comigo. Vamos lá. Para que agora pela igreja, que nós vamos tratar hoje de igreja, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus,
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém, queridos? Eu queria ler agora, meus irmãos, no versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Então, a igreja, ela revela a multiforme sabedoria de Deus, e todos conhecerão quem Deus é, dos principados, das potestades e os homens que na face da terra existem e foram criados pelas mãos de Deus. A primeira coisa que nós vamos comentar esta noite aqui é que é uma fantástica, o autor diz isso, é uma fantástica instituição criada por Deus. A igreja é uma fantástica instituição criada. Nenhuma instituição na terra tem tamanha virtude e poder a não ser a igreja. Nenhuma instituição na terra, a mais quista, a mais bem-aventurada ou aquela mais rica que possa existir, não tem, de forma alguma, a dimensão daquilo que é o poder de Deus. É uma fantástica instituição porque ela não se limita a dimensões, né, medidas, né, vamos dizer, ela não se limita a local, não se limita a espaço físico, né, é uma instituição criada pelas mãos de Deus. Estrategicamente, Deus criou a igreja como algo que está dinamicamente todos os dias a crescer e a se desenvolver. Então, a primeira coisa que nós podemos tratar, e o autor vai falar isso, que muitas gerações passam, outras nascem e a igreja continua de pé. Muitos até que atacam a igreja, eu digo igreja é um organismo vivo, muitos que não creem nela ou não têm participação nela e que vivem, né, a depreciá-la ou atacá-la, eles passam com o tempo. Se você for olhar a história, desde Nero, desde os algozes da igreja, desde os tempos do próprio Hitler e tantos outros que surgiram em épocas diferentes, que buscaram de alguma forma destruir a fé cristã, destruir a identidade da igreja, destruir os propósitos da igreja, eles passaram e a igreja continua de pé. A igreja, irmãos, é um ditado popular que eu já ouvi de outra pessoa, mas a igreja, ela é como massa. Quanto mais você agita, mais ela cresce, né? Uma massa de bolo. Por quê? Porque a igreja, ela tem, por natureza, está pautada no poder de Deus. A igreja não existe sem o poder de Deus. Ela não existe sem as mãos de Deus. E a igreja, nós vamos tratar hoje, ela não se limita a quatro paredes, ela não se limita aos templos físicos. A igreja é o povo de Deus, um organismo sempre, mas sempre vivo. A igreja, ela deve ser, né, o corpo que vai trazer a voz de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo que transmite a voz profética, a voz de Deus. Que é a voz profética, meu Pai? Que é a voz profética, Cristo? Que é a voz profética, pastor? Você pode me perguntar. A voz profética é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia de Deus, que já está escrita, é aquilo que Deus já disse. Nenhum homem na face da terra, nenhum homem pode acrescentar nada mais às Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que se tem um anjo trouxer um outro evangelho, a não ser esse que está escrito, seja anátema. O apóstolo Paulo diz isso. Ninguém pode acrescentar palavras a Deus. Alguém pode orientar outras pessoas pelo Espírito Santo, mas ninguém pode, de forma alguma, no nosso contexto, dizer, olha, eu tive uma nova visão de Deus, eu tive uma palavra nova de Deus. Não existe. A palavra de Deus está fechada no seu canon bíblico chamado Escrituras Sagradas, onde tem 66 livros, onde Deus deixou as palavras proféticas. Se você quer saber o futuro, leia a Escritura, Mateus 24, Marcos 3, Apocalipse. Você vai saber o que vai acontecer mais à frente. Você tem revelações acerca do futuro. Deus já nos deixou tudo escrito. Haja visto que hoje existem milhares de pessoas olhando com muito cuidado agora para o Apocalipse diante do contexto que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão ensinando esses livros proféticos aí nas redes sociais, tem pessoas sérias ensinando. Na semana passada eu estava vendo, essa semana mesmo, eu estava vendo um amigo que estava ensinando Apocalipse, e como foi bom ouvi-lo, porque ele estava ensinando coisas que eu tenho pregado, né?
muitas vezes. Eu fiquei muito feliz, eu falei isso para uma ovelha dele, como eu fiquei feliz de ver, né, o pastor, né, ensinando Apocalipse coerentemente, pautado nos pais da igreja, né, pautado lá, né, nos primórdios dos pais da igreja, com uma teologia muito sólida. E eu fiquei muito feliz, sabendo já que é um homem muito sério, mas eu fiquei muito feliz de vê-lo falar de Apocalipse num contexto que eu já ensinei à igreja, né? Nós levamos um bom tempo estudando sobre Apocalipse, ensinei todos os capítulos de Apocalipse na igreja, fiz um estudo completo de Apocalipse, eu estou muito feliz de ter dado esse estudo, não sei quando eu poderei voltar a isso, porque isso me tomou um bom, né, tempo de estudo, de aplicação. Eu posso voltar a isso, mas agora não é o momento. Mas nós estudamos, né, Apocalipse, e eu deixei bem claro para todos vocês que vocês estariam, né, preparados para entender e aplicar isso. Bem-aventurado aqueles que puderam participar, questionar, perguntar e estar participando daquele momento que foi para nós também maravilhoso. Depois nós estudamos ali a bem-aventurança. Logo depois nós estudamos Mateus capítulo 5, naquelas bem-aventuranças, e entramos agora na vida do apóstolo Paulo. Isso é uma sequência, muitas vezes, que o Espírito Santo de Deus vem trazendo ao meu coração como uma sequência para fortalecer a igreja, certo? Para dar orientação para a igreja. Isso é muito importante. Né? A gente está, como pastor, tem um direcionamento de Deus para a igreja para mantê-la firme, né? Mantê-la sólida. Isso é importante. Então a igreja é o corpo de Cristo que tem como objetivo ser a voz de Deus, a voz de Cristo na terra. A igreja é importante porque Cristo morreu por ela. Se você pegar a sua escritura, aí mesmo, você está com o livro a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, abre comigo capítulo 5, versículo 25, aí mesmo, só passar a folha, capítulo 5, versículo 25, no capítulo 5, 25, ele vai dizer a seguinte palavra: e vós, maridos, amai as vossas esposas, as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? Então, o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma referência sobre esposa, mas falando que o mistério profundo é de Cristo com a sua igreja. É um casamento indissolúvel. Né? A igreja é tão importante que Cristo morreu por ela. Então, ela sempre será importantíssima, uma agência importantíssima de Deus na face da terra, porque o próprio Cristo se entregou por ela. Então, todos os crentes que a constituem, todas as épocas, fazem parte desse organismo vivo e poderoso que se chama Igreja de Jesus Cristo. Pastor, quem é a igreja? Todos os crentes em Cristo, todos de todas as eras, mesmo os que morreram desde Abraão. Pastor, mas lá eles não conheciam o Messias, não conheciam Jesus, mas morreram na esperança dele. O importante é que aqueles que acreditaram na palavra de Deus e viveram sob a palavra, e que morreram antes da vinda de Jesus, eles morreram na esperança do que a palavra revelava. Então, todos aqueles que morreram fiéis às Escrituras Sagradas, eles também alcançaram a salvação pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus ele foi derramado na cruz do Calvário para alcançar todos, desde o nascimento de Adão até os dias de hoje, aqueles que ainda irão nascer e aqueles que acreditarão no nome dele. Obviamente que isso só acontecerá para os que acreditam. O sangue de Jesus Cristo vai tornar-nos purificados, santificados, filhos, dá uma marca, uma herança para nós, igreja, povo de Deus, quando nós cremos. Sem crer, nós não poderemos ter isso, que é de graça para nós, né? Foi dado a nós por meio da graça, e nós não temos nem como pagar por isso, mas Deus, na sua infinitude, nos deu esse presente sobrenatural, que é ter Cristo como nosso mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E a glória dele, né, o poder dele, trouxe essa restauração, unindo os povos, unindo as etnias, unindo tanto Israel étnico como Israel espiritual, unindo todos que agora precisam crer, todos indistintamente precisam crer no Cristo crucificado. O Cristo, na verdade, não crucificado, ressurreto, que a ressurreição de Jesus Cristo é a vitória sobre a morte e é a nossa vitória, é a confirmação de que Ele está agindo em nós, de que Ele está operando, e nós como igreja estamos de pé porque Ele continua agindo através de nós. Isso é importante. Então, a igreja é um importante organismo
uma instituição fantástica, poderosa, né, que Deus criou, que nos revela a voz de Deus, que faz com que homens simples possam ser dotados de capacitações sobrenaturais que advêm do Espírito de Deus, para que todos, de todas as gerações, possam constituir este corpo sobrenatural que é a Igreja do Senhor Jesus. Nós podemos ter agremiações, núcleos, grêmios, algumas outras, né, instituições, mas a Igreja, ela se une em um só foco, em um só objetivo, e o objetivo é a glória de Deus, como foi lido em Efésios 3:10, que ela vai manifestar a multissabedoria de Deus, a multifacetada sabedoria de Deus para os principados e para as potestades. Então Deus nos deu essa honra, esse privilégio de poder fazer isso. E é isso que o autor vai tratar hoje, que a igreja é Cristo presente neste mundo. Vós sois o sal da terra, luz do mundo, assim disse o Senhor. Então nós estamos vivendo dias em que a igreja pôde perceber. Agora eu vou deixar aqui, vou fazer um parênteses aqui na minha pregação, no meu ensino, melhor dizendo, é que nesses dias está bem resolvido na mente das pessoas que a igreja ela é cada um de vocês, cada um de nós, que a igreja ela permanece, a igreja está firme. E ontem, conversando com amigos aqui, pastores, nós falávamos aqui, através da rede social, nós estávamos ontem em reunião, nós falamos isso, que agora nós podemos perceber e quando voltarmos a estarmos juntos, nós vamos ver verdadeiramente aqueles que estavam solidificados, fortalecidos, aqueles que mantiveram a palavra firme, que não foram levados por nenhum vento de doutrina, que não se contaminaram, que não se deixaram se vencer no meio das tribulações. A casa construída na areia, como eu ensinei aqui na última quinta-feira, né, na nossa pregação, no capítulo 7 de Mateus, que diz que prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha, porque virá o vento, a tempestade, né? Verá a chuva, os rios, mas arão contra ela, mas ela não ruirá. Então nós temos que ser assim, igreja pautada na verdade, na palavra, na esperança de Cristo, sabendo que o Espírito Santo é quem vai dotar-nos de toda a capacidade necessária. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, primeiro, já aprendemos já a introdução dessa lição de hoje. A introdução é que a igreja é uma instituição fantástica, né? Criada por Deus. Muitos algozes, muitos que tentaram contra ela, já passaram, mas ela permanece de pé. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não passa. A igreja não vai passar, porque a igreja, a porta do inferno, não prevalece contra ela. Nenhuma arma forjada contra Israel prevalecerá, não há encantamento contra a tenda de Israel. Nós estamos de pé, porque o próprio Cristo é que nos fortalece, Ele é que nos dá vida, Ele é que nos faz ver quão é bom depender e estar todos os dias debaixo das asas dele, escondidos nele, né, vivendo um tempo de aprendizado, de promessa para a glória de Jesus. Amém, queridos? Para a glória dele. Só um minutinho, por favor. Vou precisar pegar um pouco de água aqui. Né? Como a gente está na igreja, o pastor tem lá já a água lá no púlpito. Às vezes as ovelhas ajudam. Botar um pouco aqui, eu estou precisando. Só um minuto. Amém. Primeiro ponto, nós vamos comentar o que é a igreja. O que é a igreja? Essa palavra igreja, eu acho que os de mais vivência, para não falar os mais velhos, né? Os de mais vivência na igreja já aprenderam diversas vezes em escola bíblica e outros estudos que já foram tratados. Que é a igreja? A igreja é chamados para fora, né? Eclesia, a palavra eclesia no grego significa chamar para fora. A igreja foi chamada para fora do mundo. A igreja foi chamada também para ir para fora, para levar o evangelho afora, né? Para nações, pessoas que estão no outro contexto. Então, igreja, a palavra igreja, eclesia, significa chamar para fora. A coisa importante é que igreja, eclesia, significa povo, gente, união de pessoas, assembleia, uma carralo, né, como está lá no hebraico. Uma querrilá é uma
sinagoga, mas a Carral é uma congregação. Então a Carral é uma congregação que nós vamos ver isso logo em Atos capítulo 19, versículo 39. Toda a Assembleia dos Santos reunidos é uma igreja, tá certo, querido? A igreja só existe onde está o corpo de Cristo reunido. Por exemplo, a igreja está fechada agora. Está lá. A igreja física está lá, de alvenaria. A Betel, a Igreja Batista Betel de Jesus está lá, fechada lá. Tá certo? Mas nós estamos aqui, nós somos a igreja. Certo? Quando nós nos reunirmos lá, sim, ali está a igreja. Quando ela está fechada, a igreja se movimentou. Né? Ali tem um nome porque nós nos reunimos naquele lugar. Mas quando saímos de lá, nós, onde estivermos, nós representamos o reino dos céus. E o Espírito Santo está em nós, ele não está lá, ele está em nós. Amém, queridos? Então é importante porque muitas pessoas adoram templos. Né? As pessoas acham que Deus está habitando ali. E a gente precisa ir lá para encontrar ele, vamos embora e vai continuar ali dentro fechado. Não, Deus está agindo em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso em Coríntios 3,16. Então é importante isso. Grupo de pessoas reunidos em nome de Deus. Isso é muito importante. É a unidade de pessoas. Né? E é importante que é uma coxa de retalho. Eu gosto muito desse exemplo aí, que é utilizado, uma coxa de retalho. Cada um, às vezes, é um pedaço daquele pano, diferente um do outro, mas se constitui uma grande, às vezes uma grande colcha, né? Cada um com a sua capacidade, com suas limitações, capacidades, cada um com o poder que Deus deu pelo Espírito Santo, capacitação, mas que forma um organismo poderoso. Eu preciso de pessoas dotadas, né, para estar junto, né, no ministério. O pastor não faz tudo sozinho. O pastor não foi chamado para fazer tanta coisa. O pastor foi chamado para pregar a palavra, para instruir, que é um papel principal, trabalhoso para nós, louvável, né, para nós, graças a Deus por isso, mas que é um trabalho que requer de nós dispensação, tempo, oração, estudo, requer de nós compromisso, como dispenseiros de Deus, mordomos de Deus, capítulo, né, que nós vemos aí, o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 4, ele vai falar que nós somos ministros, os homens nos consideram dispenseiros, ministros de Deus. Nós temos que levar para o povo que Deus botou lá na dispensa. Não podemos inventar, não podemos criar outra comida, é o que Deus mandou, é a palavra dele. Então nós fomos, né, dotados, né, no chamado de Deus para nós, foi para pregar a palavra, para instruir. Principal função de um líder, instruir o povo de Deus. Pastorear, amar, cuidar, orar, faz parte. Mas a principal é instruir. Quem tem que direcionar o povo de Deus é a liderança do povo de Deus. Precisa estar instruindo o povo de Deus, porque é dessa forma que o povo se permanece firme. Tá certo, querido? Então é importante. Isso é muito importante para o entendimento. 1 Coríntios 11, 18, o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. Então Paulo, olha, quando vos ajuntais, quando vocês estão congregando. Então é a primeira que eu queria falar, que é um grupo reunido de pessoas, né? Que é a igreja, chamados para fora, pessoas reunidas em nome de Cristo, pessoas cheias do Espírito Santo, renascidas para a glória de Deus, formando um corpo, um organismo. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 4, da unidade da fé, vai falar que nós somos um corpo, um só espírito, mas também fomos chamados de uma só esperança da vocação. Tá certo, queridos? Isso é importante que nós vamos tratar aqui. É importante também lembrar que a igreja é uma continuidade. Há pessoas que dizem, que gostam de ensinar, de pregar, respeito também, não estou aqui para fazer divisão teológica, mas já há pessoas que dizem que a igreja nasceu em Atos. A igreja ela não nasceu em Atos, em Atos ela foi dotada de capacitação do Espírito Santo para ser evangelística, para ser uma igreja que espalhou e não ficou só nos ditames de Jerusalém. Ela passou a ir ao mundo, ela ganhou o mundo. A igreja tomou uma cara de igreja maior, é verdade. Ela começou a se congregar, ela começou a estar nas casas, ela começou a ter lideranças diversas, isso tudo passou a existir, mas a igreja ela vem desde lá de trás, as assembleias vêm lá de trás, as congregações vêm lá de trás. Deus já tinha liderança, Deus tinha líder, tinha a palavra, Deus tinha pastores, né?
lá atrás, nós vimos como começou com Moisés, Deus começou a orientar o povo existia, a carral, na congregação existia, a igreja já existia, a graça de Deus já estava agindo lá. Vários textos da antiga aliança falam sobre graça, ren, em hebraico, graça, né? Deus achou graça em Noé, a Bíblia fala isso. Então Deus já agia com graça lá, a misericórdia de Deus já agia desde lá da primeira aliança. Deus já tinha, óbvio que ali era um crescimento, estavam ainda à sombra das coisas futuras. Quando chega em Cristo, as coisas se concluem. Deus dota a igreja de poder. Atos dos Apóstolos, a igreja surge de uma maneira sobrenatural. É óbvio que, mas a igreja ela vinha existindo. Ela começa a ter uma roupagem diferente e ela é dotada de uma capacidade que ela não tinha anteriormente. Mas é verdade que a igreja já existia. Então, é uma unidade de todas as eras para aqueles que em Cristo crê, para aqueles que confiam nele. Amém, querido? O que é a igreja? Eclesia, povo de Deus, povo reunido em assembleia para glorificar o nome de Deus, para propagar as boas novas do Evangelho, chamados para fora do mundo e para fora para evangelizar o mundo. Duas coisas diferentes. Chamados para sair do mundo e chamados também de sair dos contextos dela para ir ao mundo, para transformar pela renovação da mente, do conhecimento de Deus. Amém, queridos? Isso é importante. Glória a Deus por isso, você está entendendo, eu espero que você esteja entendendo. Dessa forma, nós estamos aprendendo o primeiro ponto, de que o que é uma igreja, que é estar junto da igreja, o que é viver para a igreja. Podemos também representar a totalidade das pessoas em algum lugar. É importante que, muitas vezes, quando se fala igreja, não se fala sobre uma instituição física, não está se falando de um prédio, de um local. Está falando sobre o organismo em algum local específico. Como assim, pastor? A igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Colosso, a igreja que está em Pérgamo. O que Deus está falando? De todos os que estavam vivendo naquele lugar e que representavam o seu povo. O povo de Deus na sua totalidade vivendo em algum lugar. Por exemplo, a igreja que está em Campos do Goitacás. Está falando da igreja Batista Betel? Está falando da Assembleia de Deus? Está falando da Metodista? Está falando da igreja lá do meu amado pastor Marco Aurélio, que fez aniversário ontem, né? Lá de São Joaquim. A igreja não. Está falando da igreja em Campos. Todos os crentes de Jesus, todos que confiam em Deus, todos que vivem para a glória de Deus. Então, é uma representação da totalidade do povo de Deus que está habitando em um território, não especificamente a igreja instituída como um prédio, né? Não, está falando da igreja na sua totalidade. Então, isso é importante, a igreja no Parque São Caetano, a igreja no Parque Bela Vista, a igreja na Lapa, onde nós estamos, a igreja... Aí alguém vai perguntar, qual é? Todos, porque lá existem várias igrejas. Então, quando alguém menciona a igreja na Lapa, nós podemos dizer todos que estão na Lapa que creem no nome do Senhor Jesus. Isso é importante, porque a igreja é um organismo vivo. Agora, quando alguém menciona a Igreja Batista Betel de Jesus, que vive na Lapa, aí está falando especificamente quando nós nos reunimos lá. Por quê, pastor? Porque eu não moro lá, mas eu me reúno lá. Outros também não moram lá e vão para lá. Mas quando lá está vazio, ela só tem um templo lá. Mas quando você menciona isso, você está mencionando especificamente aquele lugar lá. Entendeu, querido? Então é importante isso também para entendimento, porque muitas vezes a Escritura, quando fala a igreja em tal lugar, está falando na totalidade das pessoas que acreditam. Né? A igreja de Éfeso é a igreja que existia na cidade de Éfeso. E existiam igrejas lá. Quais eram as igrejas? Eu não sei dizer. Naquela época não tinha rótulos, então nós não tínhamos nomes de igreja. E se existia igrejas diversificadas naquela época, naquela região, Paulo está falando para todos os crentes que estavam ali, e especificamente a carta que ele escreve para Éfeso, não só para Éfeso, mas para todos nós, em todas as eras, tanto quanto nós estamos estudando aqui hoje essa carta, uma carta que nós chamamos de a princesa das cartas do apóstolo Paulo. Amém, querido? Glória a Deus. Segundo ponto que nós vamos tratar, que o autor vai mencionar, é a dimensão dessa igreja, a dimensão universal da igreja, tá certo? A igreja local, ela não é parte da igreja, tá certo? Tem a igreja lá. Ah, pastor, a igreja Batista Betel é parte da igreja? Não. Não, a igreja ela não é fatiada. Está entendendo onde o pastor quer chegar?
A igreja de Jesus, ela não é fatiada. Igreja é igreja, tá certo? Então, a igreja local não é parte da igreja, mas é a igreja de Cristo na sua expressão local. Isso é um pouco confuso, mas vou explicar. A igreja local, a igreja Batista Betel, está lá. Ela não é uma parte da igreja de Jesus, ela é a igreja de Jesus, junto com todas as outras, formando um só organismo, que nós chamamos do corpo de Cristo. Amém? E aí, como ela existe ali, onde nós estamos, como outros que fazem parte de outras igrejas, ela é a expressão da igreja total de Cristo naquele lugar. Olha que coisa linda, né? Então, isso é tão importante, querido, isso é tão maravilhoso que a dimensão, que nós podemos falar sobre dimensão, o tamanho dela não vai influenciar quanto a isso. Ela pode ter uma ovelha, 2 ovelhas naquele tempo. O pastor, o líder espiritual, pode ter 2 ovelhas, ele vai ter a dimensão de poder igual a qualquer outro que tenha milhões de membros. Por quê, pastor? Porque ele é a representatividade da expressão da igreja de Cristo. Ele não é uma parte da igreja. Não. A igreja é uma coisa só, ela não é fatiada. A igreja, ela se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos crentes constituem a igreja. Nós escolhemos estar em congregações diferentes, porque nos adequamos melhor a algumas congregações, alguns são assembleanos, outros são batistas, outros são metodistas, outros são presbiterianos, de acordo com as suas condições, com suas formas de adoração, mas todos reunidos um corpo só, tá certo? Um só organismo vivo de Cristo que expressa, né, localmente o poder de Deus. Não é fatiado. Algumas pessoas podem ter esse entendimento e esse entendimento não está correto, de que eu sou parte da igreja. Não, nós somos a igreja, certo? Porque senão está dividido. Pode ser que alguma coisa não fosse. Não, nós somos uma igreja só. Eu estou aqui agora, nós estamos aqui, lá no United States of America, nos Estados Unidos, existem igrejas. Os nossos irmãos lá são um conosco. Nunca os vi, mas são um conosco, porque nós temos o mesmo sangue, o mesmo Pai, a mesma herança, o mesmo Espírito. Nós temos aqui, Efésios capítulo 4, versículo 5, 4, 5 de Efésios, capítulo 4, versículo 5, assim, ó, um só Senhor, um só fé, uma só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos e por todos em todos. Amém, queridos? Isso para todas as pessoas, onde elas estiverem. Amém? Porque o nosso Deus é bom, né? O nosso Deus é bom. E ó, Ele é o nosso Deus, né? Terceiro ponto que nós vamos tratar essa noite, tá certo? Igreja como corpo de Cristo. Eu não posso esquecer. Efésios capítulo 4, nós vemos agora aqui, falando a respeito disso, mostra essa independência que muitas vezes nós temos. Como, pastor? Porque cada um de nós tem capacidades diferentes. Ele deu dons como apóstolos, outro ele deu como profeta, outro como pastores, evangelistas, doutores e mestres. Mas cada um de nós, independentemente, cada um com seus dons, suas vocações, está se completando. Isso que é bonito. Então o corpo de Cristo, ele se completa, porque cada um de nós depende do outro, naquilo que o outro sabe realizar, tá certo? A coisa mais bonita no corpo de Cristo como igreja é saber suportar uns aos outros, é saber ser humilde, saber suportar, tolerar. É verdade, porque ser igreja é difícil, as pessoas querem uma coisa do que a outra, às vezes as pessoas, uma hora elas estão bem, outras não estão, outra elas nos amam, outra hora elas não querem mais ter tanto contato. Isso é natural, ser humano tem as suas nuances, tem as suas formas, né, de temperamentos. A sabedoria nos faz prevalecer. Então é importante nós crermos que para vencermos será necessário sermos humildes. Então, como corpo de Cristo, nós podemos ser independentes. Sabe falar, outro sabe orar, outro sabe pregar, outro sabe cantar, outro sabe limpar alguma coisa, outro sabe arrumar, outro tem dom de fazer um bom café, outro sabe arrumar as coisas bem, outros sabem ter um dom de misericórdia, recepção, todas as outras coisas que a igreja precisa, mas nessa independência de que eu sei fazer uma coisa e o outro precisa fazer outra coisa, nós nos unimos porque nos completamos. Isso que é importante, tá certo, querido? Cada crente tem que lembrar,
cada um é um templo de Deus e juntos constituem um templo muito mais poderoso para a glória dele, e é isso que é importante. No capítulo 2, versículo 22, Paulo vai falar isso, capítulo 2, versículo 22, ele vai dizer: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós somos edificados como moradas de Deus, tá? No Espírito de Cristo, tá certo? Para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele. Então é isso que é importante, que Deus está agindo com o seu poder. Então, igreja local é a expressão do poder maior de Deus. Amém, querido? Igreja, corpo de Cristo. 4 ponto agora, igreja local. O que significa? Não há igreja perfeita, querido. Não há igreja perfeita. Eu até coloquei aqui para não esquecer. Não há igreja perfeita, mas nós sustentamos-nos como igreja naquele que é perfeito. Glória a Deus por isso. Então é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas que se desanimaram, que desistiram de estar na igreja e já não querem mais viver num corpo como igreja. Está equivocado. A igreja é imperfeita porque ela está construída sobre aquele que é perfeito, mas ela constitui como corpo pessoas, e cada um, né, de nós temos nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, e Deus é que nos purifica, nos santifica, nos ajuda. Então é importante que não há nenhuma igreja na face da terra que ela está isenta de erro, nenhuma. É óbvio que você vai procurar se adequar daquela que esteja mais próximo de um ideal. Me desculpe, mas há pessoas que às vezes veem milhões de erros num contexto. Às vezes, irmão, um dos maiores erros que me preocupa muito nesses dias é que existem heresias descaradas sendo ditas aí por algumas pessoas, pregadas, e as pessoas não têm tomado posicionamento. Isso é muito perigoso, tá certo? Há coisas que não estão na Bíblia, há coisas que são ditas que às vezes não são verdadeiras, e a gente tem muito cuidado de estar falando sobre isso, mas olha o que Judas diz na sua carta. Leia o livro de Judas, a carta de Judas, livro não, a carta de Judas, né? Nós vamos ver, Pedro também alerta acerca disso. João, né, o evangelista, nas suas cartas, então, João se alerta muito para esses falsos profetas. Nós temos que estar atento com essas coisas. A igreja ela precisa estar mais sadia possível. Se já vem um alimento que já não é sadio, nós já estamos também perecendo mais ainda. É necessário que haja alguma coisa que seja muito mais próxima do ideal. Eu sou falho, pecador, mas eu tento todas as vezes estar o máximo possível pautado na verdade da palavra, sem fugir dela, para que eu não venha depois de prestar conta a Deus a respeito disso. No capítulo 12, versículo 27, 1 Coríntios 12, 27, Paulo fala: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, tá certo? Então, nós somos o corpo de Cristo em particular, sustentado por ele. Somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça que comanda tudo, e através dele nós temos as ordenanças de todas as coisas. A igreja local é uma igreja constituída de pessoas imperfeitas, santificadas, justificadas em Cristo. Não adianta, nós vamos ter problemas sempre, nós temos dificuldades sempre, mas é assim que nós continuamos a caminhar. Devemos suportar. A Bíblia diz que aqueles são mais sábios, aqueles são mais fortes, suportem as cargas dos mais fracos. Nós precisamos estar firmes, lutando para prevalecer e manter o vigor da palavra nas nossas vidas. Somos igreja, somos nós que vamos profetizar a respeito. O importante é que a igreja em si só, ela não muda ninguém. Está lá, a igreja está fechada. Alguém passa na porta, olha, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que nós pregamos, anunciamos, oramos, testificamos, testemunhamos, as coisas começarão a serem objetivas, as pessoas verão isso e serão atraídas pelo poder de Deus que opera em nós. Isso é muito importante. Entendeu? Devemos amá-la, também coloquei aqui. É importante que nós devemos amar a igreja, devemos nos dedicar a ela. A nós mesmos, eu até coloquei aqui, e nós não podemos brigar contra nós mesmos. A igreja somos nós, constituímos a igreja. Onde houver 2 ou 3 reunidos, meu nome, ali eu estarei. Nós somos a igreja. Eu não posso lutar contra algo que eu mesmo constituo. A Bíblia diz que eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo. Eu não posso lutar contra isso. O apóstolo Paulo lutou contra isso. Ele tinha um maior ressentimento, uma maior tristeza de ele ter sido um perseguidor da igreja. Ele lamenta muito isso na sua carta. Ele lamenta o dia que ele fez isso, né, de ele ter perseguido o próprio corpo de Cristo. Mas graças a Deus que Jesus o encontrou
né, e pode mudar a vida do apóstolo Paulo, pode transformar o coração dele. É um privilégio. Então nós devemos amar, dedicar, precisamos entender o que é necessário para a manutenção dela, manter firme os propósitos de Deus na vida da igreja, manter o foco, né, estar participante, estar presente, atuando em progresso do reino, não nos nossos propósitos, mas o propósito de Deus, de alcançar almas, de viver para a glória de Deus. Isso é importante também. A outra coisa é o privilégio que Deus nos deu e nos concedeu de termos sido chamados filhos de Deus, sermos corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e Ele nos tornou isso e nos capacitou, irmãos, nos dotando de autoridade, tá certo? Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Ele disse isso. Ele dotou a sua igreja de capacitações sobrenaturais. Tudo provém dele, por meio dele, para ele. Né? Porque tudo é para a glória dele. Isso que é importante. A quinta coisa que o autor vai tratar, o quinto ponto que o autor vai tratar, ele fala sobre igrejas cooperativas e solidárias, né? E eu coloquei, para não esquecer, quebra de paradigmas, de barreira. Querido, igreja cooperativa e solidária, muitas vezes é só o que nós falamos, né? Temos por natureza amar quem nos ama. Temos natureza falar só com o que nós pensamos que é mais correto. Ainda bem que eu não tenho essa característica. Quem me conhece como pastor sabe que eu tenho, graças a Deus, cooperação de amigos de outros ministérios. Eu os ajudo quando é necessário também. Tenho sim cooperado, muitas vezes não só, vamos dizer, materialmente, né, mas espiritualmente também, né? De nós temos às vezes amigos de outros rótulos, de outras denominações, de outros, poder participar de estar perto, né? Desde que seja a fé em Jesus Cristo, né? Como nós temos, né? Vivendo as nossas diferenças, às vezes, de liturgia, elas não podem nos impedir de sermos próximos dos outros, porque nós somos um corpo só. Chegará um dia que nós estaremos reunidos diante do Pai e não vai ter possibilidade de um olhar para o lado, outro para o outro. Não, nós estaremos unidos, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos salvou. O sacrifício de Jesus é que nos levou ao reino da glória. Então, é importante essa cooperação, essa amizade, o amor, a dedicação, de ganhar vidas para Cristo, tá certo? De quebrar paradigmas, preconceitos, né? De tirar os impedimentos que ainda existem. Graças a Deus, eu acho que isso já mudou muito, mas ainda persiste em algumas situações. Eu lamento muito no que eu vou dizer, mas existe ainda muitos que dizem ser corpo de Cristo, mas que não têm nenhuma comunhão com outros. Aí eu fico a perguntar como que isso está nas Escrituras. Nas Escrituras não me mostra isso. Né? Que algumas outras denominações, né? outras práticas religiosas, elas se isolam, elas são exclusivistas, né? E assim elas não têm comunhão com outros organismos, né, religiosos constituídos. E isso é preocupante, porque o corpo de Cristo é um só, tá certo? Cristo é um só, a igreja é dele e nós somos irmãos em Cristo, mesmo que muitos não queiram, mas nós somos irmãos, porque temos o mesmo Pai e o mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Esse é o sangue que nos purificou, que nos deu vida, e é o sangue que nos traz vitória para a glória de Deus. Uma ideia fantástica, o capítulo que nós lemos de Mateus 16, 18, nós podemos ver que a ideia, né, sobrenatural que Cristo pôde trazer, o autor diz que uma ideia fantástica, é a igreja. Por quê? Ele diz em Mateus 16, 18 que sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Mateus 16, 18, Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele falou a Pedro, Simão Quefa, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. O que Cristo estava dizendo? Sobre aquilo que ele havia revelado, né? Sobre a palavra que ele havia revelado anteriormente, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus iria edificar a sua igreja. Jesus ia mostrar ao mundo o que é a base toda. Eu preguei aqui quinta-feira, ainda está aí no meu perfil aí no Facebook, a mensagem de quinta-feira. Cristo é o fundamento da igreja, querido. Ele é o fundamento de toda a igreja. Ele é a base sólida. Quem morreu pela igreja foi ele.
Quem criou a igreja foi Ele. Quem dá capacidade à igreja é Cristo. Tudo é por meio de Cristo. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Paulo diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. A Bíblia diz, Ele mesmo diz que sem Ele nada podemos fazer. A Bíblia deixa bem claro isso, que Jesus Cristo é o autor da fé. Ele morreu na cruz por nós. Ele é digno de toda a honra. Só Ele, mais ninguém. É importante que Ele é a base de todas as coisas. A ideia fenomenal, fantástica, poderosa de Cristo, de criar a igreja, foi algo que Ele mesmo instituiu. Foi do sonho de Deus, é do sonho de Deus e é o propósito de Deus, né? A ideia de edificar a sua igreja, sua congregação, seu povo reunido em qualquer lugar desse mundo, que proclame o Evangelho. Você não seja um pregador nato, que você não seja um bom orador, que você não tenha uma boa dicção oratória, não importa, mas você crê na Escritura, você vive a Escritura. A coisa mais importante é você obedecer. Eu preguei aqui, quinta-feira, que Jesus diz, o homem prudente é aquele que ouve e guarda as minhas palavras. Então, ser prudente é ouvir a voz de Deus e obedecer, viver os mandamentos de Deus. Porque não há possibilidade de nós vivermos numa vida dupla, né? Eu só creio em Deus, eu guardo a Escritura, mas eu faço o que eu quero. Isso não procede. A Escritura não nos ensina isso de lugar nenhum. Então nós precisamos viver com frutos de arrependimento, frutos do Espírito, mostrando a glória de Deus, revelando a grandeza de Deus, mostrando os resultados daqueles que podem dizer, eu sou igreja, eu sou casa de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, eu posso proclamar o ano aceitável de Deus, eu posso viver essas experiências de Deus, porque eu fui criado para a glória de Deus, em mim habita o Espírito Santo de Deus, eu tenho o Espírito habitando em mim, eu sou casa dele, né? Eu sou templo do Espírito Santo, isso que é importante, por isso que nós somos igreja. A igreja é aqueles que vivem para a glória de Deus e são templos do Espírito Santo. Amém, queridos? Para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios 3,16, como eu havia dito antes, fala, não sabeis vós que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos a igreja. Em nós que habita o Espírito Santo de Deus. Deus não habita em nada nesse mundo a não ser nos homens. O Espírito Santo não habita em nada neste mundo a não ser os homens. A Bíblia deixa bem clara, vou repetir, a Bíblia deixa bem clara que os homens são dotados do Espírito Santo de Deus. Mais nada. Não há nenhuma outra referência. Os homens são templos do Espírito Santo de Deus. Deus nos capacitou disso. Não merecíamos, mas Ele nos doou isso. Não tínhamos crédito e mérito, mas Deus nos capacitou dessas coisas. Então, igreja, querido, a igreja vive dessa forma. A igreja é Cristo no mundo, tá certo? A igreja somos nós. E nós trazemos a palavra profética de Deus para todos os tempos. Amém, querido? Esta é a lição de hoje, que você guarde isso, multiplique essa palavra e chegue aos corações daqueles que precisam. Nós amanhã vamos estar aqui às 18h30 com o nosso culto, pela live mesmo. Estamos aí aguardando algumas ordens, né, das autoridades para ver se nós vamos recomeçar as nossas reuniões. Já saiu aí uma notícia, né, do Estado, mas estamos aguardando as questões referentes a este município que nós vivemos para voltarmos, estarmos lá no templo, fazendo o nosso culto público. Então aguarde. Brevemente vocês já estarão recebendo algumas notícias. Deus abençoe vocês, que o poder do Espírito de Deus esteja sobre as vossas vidas. Muito obrigado por estar conosco esta noite. Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Até amanhã, às 18h30, às 6h30 da noite, nós estaremos aqui com a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Um grande abraço para vocês.